Muito bem, que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo, passando aqui para agradecer pela boa nova que está no Evangelho de Cristo, a boa nova que me renova, que me sustenta. Eu acredito que tem sustentado você também nesta caminhada, nessa jornada, e graças porque a cada dia o amor se refaz, se renova em nosso ser, em nossa vida, independentemente das circunstâncias, independentemente de sintomas, independentemente das previsões, independentemente inclusive de sorte, porque quem tem sorte também tem azar, e viver nessa jornada de fé não tem a ver com sorte, mas tem a ver com a graça que nos sustenta, a graça que tem me sustentado, eu digo assim pessoalmente, e eu acredito, eu conheço pessoas também que têm sido sustentadas por essa graça. Sabe, no mundo que se fala, que se extrai os recursos de outras fontes de provisão, a minha provisão, o meu provedor, é o Deus todo gracioso, esse que tem me sustentado no seu Filho, em Cristo Jesus. Eu sei que essa mensagem para alguns é incompreensível, para outros só é uma tradição histórica, mas para nós que cremos ela é o poder de Deus, o poder que se desfruta pela fé, e pela fé sou sustentado nessa jornada. Pela fé eu me permito a esse processo que me faz com que eu me conheça. Muitos chamam de autoconhecer, e nesse processo de autoconhecer sou sustentado nessa jornada. É algo maravilhoso, é algo primordial, é algo que me faltam palavras para expressar isso diante da maravilha que é viver essa jornada da fé, essa jornada que você vive ela desfrutando de uma força chamada graça, um favor imerecido que me sustenta em meio a tudo isso. E é maravilhoso olhar, reparar os anos, olhar um pouco para trás, não para ficar no passado, mas para lembrar que até aqui, essa graça tem me sustentado, essa graça tem sustentado muitos dos meus irmãos. E apesar dos tempos, esses últimos tempos serem uma outra configuração, uma configuração pós-pandêmica, onde muitas coisas aconteceram, onde houve mudanças, transformações em cada âmbito, em cada camada da vida, da sociedade e do ser humano individual. E bem-aventurado é aquele que em meio a tudo isso extrai o melhor. Bem-aventurado é aquele que se permite a ter resiliência para transformar, para usufruir de uma alquimia transformadora, aonde se cumpre aquela passagem da carta de Paulo que diz: quando sou fraco, sou forte, porque o poder do meu Deus se aperfeiçoa em meio às minhas fraquezas como homem, em meio às minhas fraquezas como homem reduzido, limitado na verdade às circunstâncias humanas, porém não definido por elas, porque além de tudo isso há uma conexão de fé que me sustenta, que me eleva acima de todas essas circunstâncias contrárias, de todas as circunstâncias que negam, que tentam negar essa vida da fé. Porém, a fé, ela rompe todas essas barreiras, essas circunstâncias, essas fronteiras. Que a gente possa se permitir a essa graça maravilhosa que tem nos sustentado. E eu só preciso mais um pouquinho de tempo, que você me escute, com um pouquinho de paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Eu estava até meditando sobre isso, anotando isso hoje no meu caderno aqui. Sem julgamentos, sem questões pré-estabelecidas, preconceitos, que é um conceito antecipado. Ainda a pessoa não ouviu o outro e já tem um preconceito. Então, sem preconceito.
e com um profundo respeito. Pronto. Assim a graça e a paz chegam até você. E só estou aqui para lembrar aquela passagem que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Guarda isso, quero trazer à memória, não para ficar preso no passado. Não é saudosismo, nem só nostalgia. Mas se tem alguma coisa boa que ficou para trás, eu quero lembrar para encarar esse hoje. Trazer a memória que me dá esperança. E isso para você também. Estou aqui para lembrar isso. Não é nada novo, é só lembrar. Se algum dia a gente ou você esquecer de tudo, lembre-se de pelo menos algo bem simples. Podem acender fogueiras para destruir a sabedoria, para destruir o chamado daquele que tem um chamado, daquela que tem um chamado, do teu chamado. Podem acender uma fogueira, fazer uma inquisição e chamar de santa para destruir. Podem acender fogueira das palavras também, das línguas, açoite da língua. Porém, que fique claro isso, jamais vão conseguir apagar a verdade na tua vida, na minha vida. Jamais conseguem apagar aquele chamado, aquela verdade intrínseca que o Senhor tem com você, que Ele tem comigo. Lembra daquela passagem da mulher samaritana? Quando o Senhor disse assim para ela: pois vai, chama teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: você disse bem, você disse uma verdade. Jesus sempre reparava o que as pessoas falavam. Para uma ele disse assim: olha, você tem fé. Para aquela mulher ele disse assim: você disse a verdade. Aquilo foi interessante. Aquele momento que o que Jesus observou nela, ela disse a verdade. E ele não disse isso para outras pessoas. Pelo contrário, algumas ele disse até que elas estavam mentindo. Mas para aquela mulher ele disse: você foi verdadeira. E ele estava falando sobre adoração. E ele disse que a verdadeira adoração, ela é em espírito e também em verdade. Aquela mulher, ainda que ela não estava ainda em espírito, mas ela estava já se preparando para entrar em adoração em espírito. Por quê? Porque ela foi sincera, porque ela foi autêntica, porque ela foi verdadeira. Por mais que a verdade naquele momento doesse nela, no ego, no orgulho, por mais que aquela verdade levasse ela a ser exposta a uma fraqueza, a algo que talvez nela seria motivo até de vergonha, ainda assim, ela não temeu e disse para ele a verdade: eu não tenho. E ele concordou com ela. Ele disse: você disse a verdade. Porque nem tudo aquilo que a gente tem é de fato nosso. Nem tudo que temos é. Nem tudo que temos é. Tem pessoas que dizem: eu tenho isso. Mas não é porque ela tem que ela é. A vida de um homem e de uma mulher não consiste nas coisas que ele diz ter, mas sim na essência do ser. É outra coisa. E para viver essa essência, experimentar a manifestação dessa essência, é necessário autenticidade, sinceridade. Ontem nós tivemos aqui o sábado sincero. Amo o sábado sincero. Foi ontem, hoje é domingo, né? Desse contexto. Então essa transparência, por mais difícil que seja, Jesus sabia que o homem tem dificuldade com a verdade, com a transparência. Por isso que nos escondemos nas máscaras, é isso, as máscaras sociais. Porém, aquela mulher que estava ali, só ela e ele, ela disse: eu não tenho. E ele disse: olha, você disse a verdade. Que bom. Ele ainda repetiu: e isso você disse a verdade. Ela foi verdadeira e foi abençoada com água viva por aquilo. Que você também seja, eu também. Essa é a minha oração hoje por nós. E podem se levantar o que for, mas não podem apagar essa verdade que está na minha vida, na sua vida aí. Com tudo que foi e com tudo que é, ainda é, hoje, no dia que se chama hoje, é agora. Toda a nossa jornada de fé, de espiritualidade, a minha principalmente, aqui hoje eu estou falando da minha jornada, todas, incluindo as percas que acontecem nessa caminhada, todas as revelações, ciência, conhecimento, sabedoria, filosofias,
a ontologia do ser. Tudo que a gente, né, as questões históricas, os almanaques, tudo que chegou até aqui de conhecimento, as revelações principalmente, só fazem sentido, querido, porque elas geram, pelo menos em mim, eu acredito que em você também, geram transformação. É só olhar para trás, olhar agora e ver que nós não somos mais os mesmos. Não somos. Então minha alegria, meu glória, minha gratidão em compartilhar isso. Porque toda essa verdade gera em nós, como gerou na mulher samaritana, gera o que? Transformação. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele fala assim, lá, somos transformados de glória em glória, a imagem e semelhança do seu Filho, de Cristo, pelo Espírito. Ali uma metamorfose, uma transformação, e é de glória em glória. Por isso que eu digo, a glória de ontem não serve para agora, não serve para hoje. Mas graças ao Todo-Poderoso, Todo-Gracioso, que Ele tem glória renovada para nós hoje. A glória nossa de cada dia, dai-nos hoje. Pega essa glória de hoje. Porque a glória de ontem, a unção de ontem, do passado, antes da pandemia, semana passada, mês passado, ano passado, não serve para hoje, para o dia que se chama hoje. É glória renovada. Pão nosso de cada dia, glória nossa de cada dia, dai-nos hoje. Ele está dando, Ele liberou já a glória para nós hoje. E essa glória nos transforma. Está nos transformando. E isso é o sentido de tudo aqui. Eu estou aqui falando, você olhando para mim, qual é o sentido que você vê isso, cara? O sentido é isso, é ver essa transformação. E se a minha transformação pode ajudar você, então você lembre, esse talvez será um legado, né, dos filhos da luz, dos filhos do eterno. E aí a gente começa a observar que mesmo as lutas, os danos, as dificuldades, tudo isso valeu e vale a pena. Como aquela canção, aquele louvor, né? Vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, pois no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele nos recompensa. Não importa a ingratidão, a incompreensão dos homens, do mundo, o importa é que nosso galardão, nossa recompensa, nosso donativo vem do Senhor. Ele que nos recompensa. Ele prometeu e Ele é fiel e justo para nos recompensar, para cumprir sua palavra em nossas vidas. Que a minha esperança, a sua esperança esteja nele. Ele é aquele que sacia a nossa sede de justiça. Então que a gente se permita, nessa esperança, que a gente seja inclusive confortado, consolado, nutrido, e vivamos a cada manhã se renovando em esperança. E a esperança que se refaz, que se renova a cada manhã, é a esperança do Deus glorioso, pelo Espírito dele em nós. A esperança da glória. É como Paulo escreve: Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória. E que glória é essa? Uma glória do passado? Não. A glória atual, a glória para o tempo que se chama hoje. Receba a glória atual, atualiza a glória, porque a glória de ontem não serve mais, mas a glória nossa de cada dia, Ele nos dá hoje. E o que eu acho mais bacana, sabe, gente, é que nessa questão toda que a gente passa, né, nessa questão toda, assim, uma coisa que eu acho tremendo é que toda essa jornada, a gente não se perde no processo, porque isso que é importante. Você não se perder no processo. Você não perder sua fé no processo, porque no processo vem muitas lutas, vem muitas circunstâncias contrárias para tentar abater a nossa fé. Ontem eu falava de fé aqui.
Falava da fé na vida que é, né? E hoje estou dando continuidade a isso, porque hoje é a glória nossa de hoje para nós, a glória do Senhor. Que a gente possa se permitir esse renovo, essa transformação, e não se perder no processo em Cristo, nosso Senhor. Essa é a minha oração, essa é a minha gratidão hoje aqui partilhada nesse momento, por ver que o Senhor vem me sustentando a cada dia. Enquanto muitos estão olhando para muitas coisas, olhando para fora, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o mundo, para as coisas do mundo, eu me permito olhar não somente para dentro de mim, mas para além de tudo, inclusive de mim, além. E nesse além eu me conecto com o transcendental, com o atemporal, com a eternidade. E nesse lugar que a vibração energética e espiritual flui com liberdade. Que a gente possa permitir essa glória transformadora, que nos transforma, que nos renova, que nos sustenta a cada manhã. A cada manhã, que a gente não se perca no processo, mas que a gente entenda que cada luta, cada dificuldade está nos ajudando a nos tornar quem somos hoje e está fortalecendo nossa fé. Pois, como dizia Paulo, as aflições, inclusive as aflições presentes, não podem se comparar com a glória que há de ser revelada, diz o amor. Que Deus abençoe vocês e que a graça e a paz de Cristo seja com seu espírito, alma e corpo. Gratidão, graça e paz.